Muito bom dia. Vamos então retomar as nossas sessões. Cumprimentar aqui os presentes, né? Nós já nos fomos cumprimentando. Cumprimentar também os que estão lá em casa. E vamos para a segunda mesa. E a organização da mesa vai ser semelhante. Ou seja, vamos ter uma pequena apresentação como aperitivo inicial, para depois termos a professora Ana querida, o Dr. Júlio e o Sr. Padre Antonino numa mesa redonda em que vamos discutir alguns dos aspectos práticos de como podemos identificar sofrimento nos nossos doentes e como é que nós podemos fazer essa avaliação e, acima de tudo, estratégias de prevenção do sofrimento e num outro termo que vamos aqui introduzir, que é as estratégias promotoras da esperança, porque de facto são a outra face do sofrimento, é o reverso da medalha. E, portanto, nesta apresentação, que vai ser muito simples, de cerca de 20 minutos, vamos passar em revista algum destes aspectos e depois iremos discutir mais em profundidade. Acima de tudo, pensarmos se o alívio do sofrimento é algo que é passível ou que é exigível ao profissional de saúde moderno quando lida com os doentes, particularmente em situações de doença grave ou de doença incurável e muitas vezes até fatal. Bom, contextualizando esta questão, desde a Revolução Industrial, que a humanidade percebeu que tem a capacidade enorme de alterar a ordem natural e social dos aspectos. Através dos grandes avanços da tecnologia, da ciência e da tecnologia, de facto, há uma capacidade enorme hoje do ser humano interferir sobre o meio ambiente, quer no externo, quer no interno, e de interferir, inclusive, no seu ciclo de vida. Temos ganhos importantes no que diz respeito à saúde pública e às condições da população, que são capitalizados para um grande conforto e para o alívio do desconforto. E neste último século, 2 séculos, vemos que a estratégia existencial da nossa sociedade moderna acaba por ser a procura ativa da felicidade e o evitamento de todo desconforto. E estas coisas não são o reverso um do outro. São duas coisas que são complementares. Queremos ser o mais felizes possíveis durante a nossa existência terrena e queremos, simultaneamente, evitar todo o desconforto associado ao nosso processo vital. E isto tem sido vertido para as várias vertentes, peço desculpa a redundância dos termos, nas várias vertentes que nos rodeiam, quer a economia, a sociologia, a psicologia, a neurociência e a medicina também têm este objetivo, ou deve ter este objetivo, primeiro, de evitar todo o desconforto e todo o sofrimento e capitalizar a capacidade de sermos felizes durante a nossa existência. Obviamente que isto também é vertido para as questões de política, quer a política de saúde, mas também a educação, e hoje em dia o modus operandi de viver é eu tenho direito à prosperidade. Não é? A forma como nós discutimos até os orçamentos de Estado é sempre em termos de processo aquisitivo de direitos e mais direito à prosperidade. E, portanto, a noção de adversidade fica aqui arraigada no percurso daquilo que nós queremos como percurso vital. Cria-se também aqui um antropocentrismo existencial, porque se até aqui a maior parte do conceito de vida é que a vida era um processo transitório com vista a alcançar um outro patamar existencial, hoje em dia a forma como a maior parte da sociedade, ou uma grande fatia da sociedade, interpreta a sua existência vital é como centrada na sua própria existência, com princípio, com meio e com fim, e portanto a vida é para ser vivida, é para ser exprimida da maior felicidade possível e para ser expurgada de todo e qualquer sofrimento ou de qualquer adversidade que me pode incomodar. A este individualismo, portanto, eu, voltando um bocadinho atrás, eu sou aquilo que quero ser no momento que quero ser e da forma como eu acho que quero ser, e obviamente que as políticas ou os políticos que nos ajudam à governância dos Estados preferem dar-nos mentiras que são suaves em vez de nos confrontarem com verdades que são mais difíceis. E, portanto, há este ambiente social do evitamento de todo o desconforto e de sermos felizes aqui e agora e o máximo possível,
porque não sabemos o que é que existe posteriormente, mas a vida cá existe. E, portanto, o princípio que nos norteia, o princípio, isto nas sociedades modernas, o princípio do individualismo, não é? Que é depois exercido através da autonomia para a autodeterminação, sendo que a tecnologia, neste momento, está mesmo ao serviço do aumento da qualidade de vida, não só da quantidade, mas agora também da qualidade de vida e da supressão de todos os pontos de sofrimento. E quando isto se intercepta com as tecnologias, nomeadamente a saúde, e nós hoje em dia temos acesso a tecnologias que podem ser muito avançadas, e ainda bem que temos no que diz respeito ao diagnóstico, às terapêuticas e até ao suporte ou até à otimização de função, neste momento a sociedade exige-nos aos profissionais de saúde, que são eles os gestores destas tecnologias, digamos, não é? Que lhe propiciemos a maior felicidade possível, mesmo em contexto de doença, na prevenção, mas também no alívio da doença. Portanto, que lhes promovamos a maior felicidade possível e que lhes suprimemos todo e qualquer desconforto. E, portanto, é um desafio enorme. Hoje em dia já não é admissível que, e este era o percurso vital que podíamos ter há 30 anos, há 100 anos atrás, que uma pessoa saudável possa morrer se ter uma vida interrompida por um processo agudo perfeitamente tratável. Portanto, isto hoje em dia não é a forma como vivemos. Hoje vivemos de uma forma mais prolongada, com a oportunidade de termos maior desgaste vital e, com isto, o aparecimento e o acumular de várias doenças crónicas, o que provoca desconforto, o que provoca sintomas, o que provoca angústias e, portanto, para além de tratar a doença, é exigido ao profissional de saúde, neste momento, que se reduza ao mínimo a possibilidade de sofrer ou a possibilidade de haver desconforto e de darmos felicidade, digamos, não sei se isto é possível, ao profissional de saúde, darmos felicidade ao utente. Bom, estas várias doenças e este conjunto de doenças crónicas criou esta diversidade também nos ramos das especialidades médicas que saíram do tronco comum da medicina interna, e, portanto, porque elas têm modus operandi próprios e têm um capital de conhecimento que podem ser complementares, mas que respondem, acima de tudo, ao problema de doença e não respondem ao problema pessoa doente. E isto é muito importante porque acho que a medicina moderna se descentrou, de facto, do problema pessoa doente, centrando-se no problema mais fácil, que é a doença. E, portanto, o perito médico acaba por ser, o profissional de saúde acaba por ser perito porque manuseia arsenal clínico e arsenal diagnóstico e terapêutico, que é complexo, mas a implementação ou a validação desse arsenal depende de uma metodologia científica. E, portanto, há aqui uma contaminação deste método científico de validar as opções diagnósticas e terapêuticas ao próprio modus operandi do profissional de saúde, que acaba por validar apenas esta forma de funcionar como uma forma única, útil. E, portanto, muitas vezes centra-se no problema, portanto, e acaba por ser redutor de toda a experiência de que é estar doente e de que é viver doença ou, eventualmente, até morrer de doença. Muitas vezes torna-se imediatista, porque queremos respostas rápidas e a sociedade assim também nos exige. Intolerante à ambiguidade, porque o método científico só serve para validar ou refutar hipóteses nulas e, portanto, a maior dificuldade que os profissionais de saúde têm é lidar com a ambiguidade, é lidar com a incerteza, e isto é, ou deve ser, uma capacidade que o profissional de saúde deve aprender logo desde base, que vão lidar com angústias, com incertezas, com ambiguidade, com caminhos dúbios, não é? Porque ajudar doentes no seu percurso de doença é mesmo assim. E, portanto, quando esta metodologia científica é copiada para a metodologia de abordar os doentes, a tecnologia acaba por ser uma forma egoísta e autocentrada apenas de lidar com os problemas médicos e não com os problemas dos doentes, e é, acima de tudo, um excelente escudo comunicacional, porque o doente só está à espera que o médico A, B ou C seja o perito na doença, e esquecemos do perito na pessoa. Eu não estou a escamotear a ciência nem a tecnologia, porque nos fez levar muito longe, e hoje em dia temos, através do conhecimento científico, conseguimos, de facto, prolongar a vida e dar alguma qualidade de vida a muitos dos nossos doentes, que há um século atrás, como vimos agora, o percurso vital era completamente diferente, mas
em meados do século passado, houve uma senhora visionária, Cecília Sanders, que percebeu que havia muitos doentes que extravasavam esta barragem, este bloqueio do conhecimento, extravasavam, para o qual não havia respostas da medicina moderna. E, portanto, foi assim que apareceu o movimento moderno dos cuidados paliativos, que funcionava como uma alternativa à medicina tecnocrática e, portanto, que se ocupava daqueles doentes para os quais a medicina e a tecnologia não tinham qualquer resposta. Havia uma dicotomização, também hoje em dia já é obsoleta e bem, do high-touch versus o high-tech, não é? Os cuidados paliativos modernos evoluíram, de facto, no último século, 50 anos, de facto, evoluíram para um conceito bem diferente e, inicialmente, estavam apenas destinados aos doentes terminais, que eram aqueles que o cérebro já não há mais nada a fazer. E, portanto, este léxico deixou de ser admissível na abordagem dos doentes atuais. Os cuidados paliativos utilizam ferramentas e uma metodologia de trabalho que é conhecida desde então, o controle de sintomas, o apoio à família, o trabalho em equipa e a gestão das expectativas, são os vários, com a comunicação, não é? Portanto, são os 4 princípios cimeiros dos cuidados paliativos, que foram fundados já nesta altura e que continuam a ser a metodologia mais eficaz de ajudar de ajudar as pessoas que vivem com problemas de saúde. Os cuidados paliativos, inicialmente centrados então nos doentes terminais, tiveram a sagacidade e a capacidade de irem conquistando terreno, subindo a ladeira, assim como os salmões fazem, vão subindo os rios. Os cuidados paliativos fizeram exatamente este percurso, inicialmente centrados nos doentes oncológicos, e conseguimos validar através da ciência que os cuidados paliativos aplicados a doentes oncológicos e precocemente na doença oncológica, que não só melhoramos a qualidade de vida, mas também incrementamos a quantidade de vida e melhoramos também a qualidade de vida e a vivência dos cuidadores associados. Eles começaram a ser implementados não só em unidades de cuidados paliativos, mas extravasando paredes também e, portanto, trabalhando nas consultas externas, no ambulatório e na casa dos doentes. E os mesmos outcomes vão sendo reconhecidos da mesma forma: mais vida, mais qualidade de vida, menos sintomas, menos sobrecarga para os familiares. E, portanto, parece que estamos no caminho certo, de forma que a sociedade americana e a Sociedade Europeia de Oncologia, neste momento, advogam que já não é uma questão de achismo. Eu acho que os cuidados paliativos podem usar, e eu não acho que os cuidados paliativos podem usar. Neste momento, em termos de ciência pura e dura, os cuidados paliativos devem ser integrados, ou são para ser integrados, no mainstream, mesmo no centro dos cuidados dos doentes oncológicos, o mais precocemente possível. E, portanto, já temos isto como uma evidência e já é uma coisa que já tem algum tempo. É claro que a metodologia de trabalho aplicada noutra tipologia de doentes que não os oncológicos, temos aqui um exemplo na doença cardíaca avançada, na doença respiratória avançada, foi obter os mesmos resultados: mais vida, mais qualidade de vida, menos sobrecarga de sintomas e alívio também da existência do próprio cuidador. Noutros settings também, no setting onde a doença pode não ser fatal, pode ser reversível, mas é grave o suficiente e, portanto, os ingredientes estão lá, exatamente todos os ingredientes que são determinantes para o sofrimento, quer do doente, quer para a família. A mesma metodologia de trabalho dos cuidados paliativos, integrado por exemplo, numa unidade de cuidados intensivos, vem trazendo os mesmos resultados: menos stress pós-traumático, mais sobrevivência e melhor qualidade de vida posterior nos doentes que sobrevivem. Daí que a definição mais moderna de cuidados paliativos que nós temos é esta da Associação Internacional para Estudo do Hospice and Palliative Care, traz mudanças que são sensíveis, mas que são muito relevantes na definição do que são os cuidados paliativos. E, portanto, sabemos que eles são, acima de tudo, vocacionados para o alívio, para a prevenção e o alívio do sofrimento decorrente de doenças graves. E, portanto, já não falamos da doença terminal, já não falamos do doente oncológico, já não falamos apenas do desconforto físico, do controle de sintomas, falamos que o fulcro dos cuidados paliativos é a prevenção e o alívio do sofrimento decorrente das doenças graves. Sim, os princípios são aqueles que nós já conhecemos e devem ser aplicados ao longo da trajetória da doença. Portanto, não é apenas só quando os tratamentos
entraram em falência é que os cuidados coletivos devem entrar e devem ser utilizados preferencialmente até enquanto estamos, e se for possível, modificar a doença, e sim, cientificamente sabemos que podem até ter uma mudança positiva no curso da doença com o incremento da quantidade de vida. Mas é aqui que nós nos queremos centrar, que são as respostas modernas que a medicina tem para o alívio, para a prevenção e para o alívio do sofrimento. Os doentes, quando se interceptam em doença, o português, e penso que o espanhol também, nós só temos uma palavra para a palavra doença, que é doença, não é? Os ingleses, neste aspecto, têm uma língua, neste aspecto, mais rica, porque vão buscar duas coisas. Vão buscar a doença disease, que quer dizer mesmo disease, que eu não estou à vontade, tira-me à vontade. E tira-me à vontade porquê? Porque me traz prejuízo de tempo, prejuízo financeiro, que me traz prejuízo no trabalho e no lazer, aquilo que me constitui como ser humano completo, traz também sintomas, e sabemos que à medida que a doença vai avançando, a prevalência de sintomas vai aumentando e a sua intensidade também, culminando num cenário de fragilidade e de dependência grande, que é um determinante enorme de sofrimento, como vamos já discutir a seguir. Mas os ingleses têm também um outro termo para a palavra em português doença, que é o illness, que é o estar doente, que é diferente de eu não estar à vontade, que é o estar doente. Isto é, eu, pessoa, como uma nova pessoa em que lido com a doença. E a doença, acima de tudo, é uma provocação. A doença provoca-nos, não é? Naquilo que nós somos. Descentra-nos daquilo que é o nosso percurso vital, no nosso percurso biográfico e na construção da personalidade. E quanto mais grave é a doença e mais impactante em termos dos sintomas ela for, mais nos vai descentrar da nossa órbita e, portanto, vai obrigar o ser humano a ajustes das tarefas. E isto implica uma negociação dos recursos que eu tenho, dos recursos internos e dos recursos externos, para uma adaptação a uma nova realidade. Se for uma doença crónica, essa realidade não vai desaparecer. Vai-me acompanhar muito ou pouco tempo, mas vai-me acompanhar e muitas vezes pode-me acompanhar durante anos ou décadas. E, portanto, há esta provocação constante e esta ativação adequada ou não adequada, ajustada ou não ajustada de recursos vai fazer com que a minha experiência de doença como o illness, como o estar doente, possa aproximar-se ou daquilo que Cicely Saunders designava da dor total e que podemos designá-la de sofrimento, em que são vivências de desesperança ou mesmo até de desespero e de perda de sentido vital. Vemos muitas vezes, felizmente, em alguns doentes em que têm esta capacidade de, mesmo em situações absolutamente difíceis, terem uma capacidade de se ajustarem e algumas de dizerem mesmo, eu, através da vivência da minha doença, sou hoje uma melhor pessoa do que era quando estava saudável. E, portanto, muitos até têm alguma gratidão em relação à presença da doença na sua vida, porque lhes fez identificar aquilo que o faz ser melhor ser humano. E, portanto, há todas estas matizes em que a pessoa muitas vezes vai percorrendo, não é, entre o desajuste e o ajuste. Quem gosta de tratar pessoas, não é, tem de saber o que é que são pessoas, não é? E eu gosto muito de um autor, quando se lê sobre sofrimento e sobre alívio do sofrimento, que os espanhóis chamam de sanação, em português não é um termo tão corrente, não é? Que é o Éric Cassel, que era um psiquiatra, e que descreve muito bem, não é, estes processos de identificação do sofrimento, do conceito de sofrimento e do alívio do sofrimento. E ele advoga muito isto, que se quiserem tratar pessoas, por favor, saibam que são pessoas. É? E ele identifica 3 grandes aspectos importantes que são as características que são comuns a todos os seres humanos, e nós, médicos e profissionais de saúde, se lidamos com o mamífero Homo sapiens sapiens, nós temos de saber quem é esta pessoa, temos de saber o que é uma pessoa. E uma delas é a corporeidade. Todos nós vivemos num limite físico do nosso corpo, com potencialidades, mas também com fragilidades do nosso corpo. E as doenças acometem o corpo e, portanto, mudam o corpo. E, portanto, a vivência da pessoa, não é? Porque através de um corpo doente é necessariamente uma vivência diferente do que aquela pessoa tinha quando não estava doente. O corpo é também o palco das emoções e, portanto, cuidar bem do corpo e, nomeadamente através, muitas vezes, do alívio de sintomas, é um cuidado do corpo, permite que a emoção seja muito mais bem cuidada e seja muito mais bem gerível. E, portanto,
esta questão da psiconeuroimunidade faz todo sentido e faz sentido na nossa relação entre o corpo e a mente, que já não é separada, como defendia Descartes. Por outro lado, todos os seres humanos têm características de unicidade e interioridade. Nós somos seres nucleares, somos seres que vivemos a partir do interior para o exterior, ok? Portanto, ser humano é viver a partir do interior e todos nós temos um valor que é irrepetível, que é relacionado com a nossa interioridade. E todos nós temos um narrador interno, que é importante ouvir, não é? E que nós reconhecemos, não é? Todos nós temos uma voz interna que todos os dias nos atualiza quem eu sou, quem eu fui, o que aprendi hoje, que desafios tenho, não é? Não nos apercebemos disso, mas se vocês pensarem, vocês têm a vossa voz interna que vos acompanha do início até ao fim da vossa vida. E é muitas vezes neste diálogo com este narrador que somos nós próprios, que conseguimos encontrar os recursos ou identificar os recursos internos e também os externos para lidar com o sofrimento. E nós temos não só um eu, mas temos vários eus. Não é? É como a alegoria da mão. Nós temos uma mão, podemos ter duas, mas cada nossa mão tem 5 dedos. Não é? E às vezes nós esquecemos que cada um dos dedos faz parte da mesma mão, mas tem funções diferentes. E consoante as tarefas que nós temos de desempenhar, nós podemos utilizar preponderantemente mais um dedo do que outro. Nós, como seres humanos, temos esta capacidade. Somos unos, mas temos potencialidades. E muitas vezes, perante circunstâncias diferentes, nós podemos ativar ou desativar algumas das nossas características boas e menos boas, adaptativas e não adaptativas, que nos permitem ajustar ao funcionamento ou ajustar aos desafios que a vida nos traz. E o profissional de saúde, se souber isto, né, vai identificar na pessoa que tem em frente fragilidades que é preciso acolher, mas também potencialidades que é preciso incrementar. Ok? Movimento e inércia, parece que são duas coisas antagónicas, mas não são. Nós somos seres completamente em movimento. Nós nunca estamos quiescentes. Somos um movimento contínuo, um movimento perpétuo de sentimentos, de emoção, de pensamentos, de vontades, de quereres, de valores, não é? Que estão sempre em ebulição dentro de nós e que nós respondemos em relação a significados e não aos factos. Quando um doente recebe uma notícia má, tem uma doença grave, a resposta que o doente tem não é o facto de ter a doença grave, não é? É o facto do impacto que essa doença tem e na emoção ou melhor, no significado que atribui à presença daquela doença. E, portanto, é muito importante percebermos que todas as reações que nós temos, e as nossas também, não dependem de factos, não dependem só de informações, mas da interpretação destas informações. E, portanto, se nós conhecemos a pessoa, vamos perceber qual é o filtro que está a interpretar estes factos e a atribuir significados. Ok? E os significados são lidos exatamente, se a expressão externa são as emoções. E agimos sempre pelo desejo de nos mantermos a mesma pessoa, nosso dom de sermos unos, nós queremos manter a mesma pessoa, a mesma identidade do princípio ao fim da vida e queremos e pugnamos para manter esta sensação de identidade o maior tempo possível. Estas 3 características são afetadas pelas doenças e basta a afecção de uma para poder afetar todas as outras características. E quando há um desequilíbrio destas 3, uma ameaça a uma, às 2 ou a 3 destas características do ser humano, é aqui que nós vamos desembocar nas questões de sofrimento. E quanto mais os cuidados de saúde forem reduzidos ao corpo, quanto mais massificados, quanto mais isolados estiver o doente e maior passividade existir dos agentes que circulam à volta dos doentes, maior vai ser a destruição do self, maior vai ser o dano na pessoalidade, na pessoa, e aí vamos ter os determinantes de sofrimento. Será que nós podemos falar também numa semiologia de sofrimento, assim como esta é uma sessão da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e, portanto, com internistas, não é? Será que nós podemos falar e reconhecer nos nossos doentes manifestações de sofrimento? E pegar novamente nos conceitos de Eric Cassel, o sofrer tem sempre uma relação, é sempre uma vivência do presente, centrada naquilo que eu fui, naquilo que eu vou ser. E, portanto, há sempre e o sofrimento pode ter, não só o sofrimento, mas também a superação,
podem ter semiologias, não é? Centradas no presente, na nossa relação com o nosso próprio passado e na nossa perspectiva futura. Por exemplo, nós podemos ter na relação com o passado o desapontamento ou a futilidade. A minha vida foi em vão, tudo o que eu fiz foi em vão. Ou posso ter uma sensação de vida plena, de autorrealização e até de legado, ok? E muitas vezes nós podemos ajudar os doentes a migrar de uma dessas sensações para outras sensações, com a noção muito clara de que o percurso é do doente e não é a responsabilidade do profissional de saúde de fazer o percurso pelo doente. Muitas vezes temos esta tendência de pegar ao colo e levar os doentes ao autocampo que nós achamos que são. E o percurso é do doente e é dele. Ok? Muitas vezes, a relação, no que diz respeito ao aspecto centrocentivo, muitas vezes os doentes têm a autonomia questionada. O que é que eu posso decidir? E muitas vezes só podem decidir não aderir à terapêutica. Ok? Não é? E muitas vezes esta adesão terapêutica não é apenas um antagonismo ao médico ou um antagonismo ao profissional de saúde. Às vezes é uma expressão semiótica de sofrimento, com a vontade de querer controlar os poucos aspectos na vida que podem controlar. E, portanto, lá está, são os significados e não os factos que aqui contam, não é? Ou, por outro lado, o doente tomar consciência que ele próprio é responsável pelo seu cuidado e pelo seu percurso e conseguir ir buscar as fontes de ajuda, em que os profissionais de saúde também estão incluídos, para validar o seu sentido vital atual. Temos também muitas vezes aquilo que nós chamamos a solidão fundamental, e que é uma coisa que nos acompanha sempre, por muito que estejamos bem acompanhados, por muito que a morte seja medicamente assistida, ou seja, assistida pela sociedade, o percurso, mais uma vez, é o percurso do doente. E, portanto, nós temos de respeitar este percurso que é único e que é irrepetível e que só este doente pode fazer no seu percurso da sua vida. Em termos de futuro, nós temos muitas vezes semiologias de sofrimento do medo e do pânico relacionado com o fim de vida e com o sofrimento futuro que possa vir a existir, e muitas vezes são determinantes do doente que quer terminar já com a vida e interromper a sua vida, porque, acima de tudo, este pedido de morte provocada é uma expressão de sofrimento. Alguns doentes conseguem ter mesmo a coragem de saber, ok, isto é para ser vivido, é para mim, é o meu percurso, vou vivê-lo todo até ao fim, ok? E muitas vezes também o confronto com doenças graves e com prognóstico limitado, muitas vezes pode nos levar a dúvidas de fé, a dúvidas existenciais, quem é que eu sou, onde é que eu faço parte, qual é o meu lugar neste mundo e do universo, mas muitas vezes também aquilo que se chama o rendimento à transcendência e à abertura a algo que é maior do que eu, mas do qual eu faço também parte. São termos conceptuais. Agora, como é que nós chegamos ao doente, não é? E tentando desbravar este terreno, sem, obviamente, ser prescritivo, não é? Nós podemos encontrar aqui que estão em 4 patamares, mas, acima de tudo, não acontecem estes patamares sequencialmente. Eles acontecem de forma simultânea na relação com os nossos doentes, desde a conexão à avaliação do sofrimento existencial ou do sofrimento físico e algumas intervenções que podem ser específicas. A conexão e a fase inicial da exploração é fundamental. E quanto mais eu souber sobre a pessoa, quanto mais eu souber sobre o seu percurso, mais vou poder entender as emoções, entender as decisões, respeitar as decisões e ajudar a tomar essas decisões. Ok? Portanto, esta primeira fase da conexão é fundamental porque nós somos profissionais com muita sorte. Os doentes, de uma forma geral, confiam mesmo em nós para tomarmos decisões que são absolutamente cruciais da vida dele. E, portanto, isto tem de ser sentido como uma mais-valia da nossa profissão. Podemos ter vidas morais também muito cheias, da forma que podemos conectar com os outros e, acima de tudo, escutar os outros. Vocês podem achar que isto é muito bonito nos cuidados paliativos, mas este é um exemplo do poder que a conexão tem sobre o alívio do sofrimento. Dito aqui em ambientes de cuidados intensivos, lido aqui pelo score de stress pós-traumático e em relação com a capacidade que eu tenho de envolver e de conectar com o outro que sofre neste momento de uma doença aguda, grave e que está nos cuidados intensivos até. E o que nós vemos é que quanto mais o doente identifica
fatores de compaixão ou fatores de cuidado compassivo nos profissionais de saúde que dele cuidam no ambiente de cuidados intensivos, menor vai ser o stress pós-traumático. E se nós pensamos que os cuidados intensivos servem para ajudar à sobrevivência, mas para que o doente volte ao estado funcional mais próximo possível do que tinha antes, então estamos a falar de um valor em saúde muito, muito relevante. Mas quando nós perguntamos, e esta escala ajuda-nos a validar exatamente isto, o que é este cuidado compassivo, esta escala dá-nos quase como um decálogo daquilo que pode ser elementos de uma boa conexão com o doente. E que pode ser simplesmente deixar o doente estar à vontade, contar a sua história. Há estudos que dizem que o profissional de saúde interrompe pela primeira vez o doente quando ele está a descrever o que sente ao fim de 12 segundos. E, portanto, o doente tem 12 segundos para tentar passar a informação o máximo possível ao doente. E, portanto, não é possível conhecer as pessoas em 12 segundos, nem nós nos conhecemos, não é? Em uma vida toda a nós próprios, não é? Ou a quem vive connosco. Deixar a pessoa contar, de facto, a sua história, verdadeiramente ouvir. E este verdadeiramente ouvir, pode ser aquilo que se chama escuta ativa, é uma competência técnica que pode ser aprendida e deve ser aprendida. Ok? Mostrar interesse pela pessoa no total, não só porque está aqui nos cuidados intensivos com a pneumonia, na pessoa no total, e perceber as preocupações do ponto de vista do doente. O que é que o mais preocupa? São questões tão simples, não é? Mas que nos abrem a porta a interceptarmos o cuidado que podemos dar ao doente aos objetivos reais. É claro que queremos ser positivos, não é? Quem é que quer um médico pessimista? Ninguém quer um médico pessimista, não é? E vamos falar depois aqui um pouco na nossa discussão se os cuidados paliativos trazem pessimismo, não é? Porque falam de coisas chatas. Não é sexy falar sobre a morte, não é sexy falar sobre a doença está a agravar, não é? Portanto, vamos ver se, de facto, os cuidados paliativos trazem este pendor negativo ou se, pelo contrário, trazem uma nova frescura até ao cuidado do doente. Ok? Ajudar o doente a ter controle, muitas vezes no percurso da doença, de facto, é isto que o doente sente como um indutor de sofrimento, que é eu não controlo sobre o que me acontece, então controlo, por exemplo, o momento em que eu morro. Ok? Que muitas vezes é o último reduto daquilo que pode controlar. Mas temos aqui, de facto, um bom decálogo daquilo que pode ser uma boa conexão. Depois, atender também àquelas características que a Erika Acel nos dizia, não é? Ao valor irrepetível daquele percurso vital do doente e do percurso também vital com a doença do doente, e perceber sempre a perspectiva do doente e que ele próprio tem recursos internos que pode identificar, que consegue muitas vezes identificar, se forem bem ouvidos e se forem bem atendidos, e quando nós centramos os objetivos naquilo que é o mais importante para o doente. Obviamente que as avaliações depois específicas, podemos falar um pouco mais à frente das intervenções específicas de promoção do alívio do sofrimento e que é a promoção da esperança. E, no fundo, o que é a esperança? É a expectativa de que coisas boas podem acontecer na nossa vida, apesar de toda a dificuldade que nós estamos a viver. Há uma fábula grega, que é da caixa, que é a Pandora. Pandora era uma deusa, não é? Não era uma deusa, era uma senhora, um ser humano, a quem os deuses entregaram uma caixa, a caixa de Pandora, que tinha todas as coisas boas e todas as coisas más da Terra. Pandora, curiosa, abriu a caixa e então libertou para os 4 cantos do planeta todas as coisas boas e todas as coisas más que existem. Portanto, dispersou-as pela Terra. Mas Pandora, segundo a lenda, conseguiu fechar a caixa a ponto de não deixar escapar uma única coisa. E a única coisa que, apesar de nós podermos ter perdido tudo, há uma coisa que lá está na caixa. Sabem o que é? É a esperança. Ok? A esperança não é só no desejar. Eu desejo que, ou nem é um otimismo tóxico, que muitas vezes, apesar das coisas estarem todas a acontecer mal, vai tudo correr bem. A esperança não é isto. A esperança é um atributo também intrínseco ao ser humano. Todas as pessoas têm esperança, se revestem, que se vão mudando ao longo da vida. É um recurso interno essencial à sobrevivência do quem sou eu e de quem eu posso vir a ser. E ativa o esforço da pessoa em investir nessa esperança. Que este percurso do sair entre o ajuste, a superação e o sofrimento é um percurso que implica que a pessoa queira investir nesse percurso.
sanação, nesse percurso de alívio de sofrimento. Portanto, porque nenhum profissional de saúde, nem dos cuidados paliativos, pode aliviar sofrimento se não tiver um doente a querer remar na mesma direção. Portanto, este é um atributo intrínseco do ser humano e é o antídoto do sofrimento. E, portanto, não é? Temos mesmo de falar mais sobre esperança e temos mais de falar sobre sofrimento. E as pessoas muitas vezes vivem em pendor, um movimento pendular entre sensação de desesperança e a sensação de esperança, de sofrimento e alívio de sofrimento. Então, portanto, e isto é lido através da racionalidade e lido através da emoção e através do meu narrador interno que me ajuda a me centrar ou a descentrar da minha vida. Uma das questões que a lei da morte provocada a pedido próprio nos impacta é o que é o sofrimento intolerável. Qual é a definição do sofrimento intolerável? Ele existe, é tangível, ele é mensurável, ele pode ser palpável. Ok. Isto só pode ser lido, de facto, pelo doente, não é? Mas a prevalência do sofrimento intolerável na população doente geral, e isto é as taxas de prevalência em doentes seguidos em medicina geral e familiar, inquéritos de doentes reportam 20 a 25% dos doentes têm sofrimento, que muitas das vezes chega a ser intolerável, chega a ser insuportável para os doentes. E os principais determinantes são os determinantes físicos, é o sofrimento problema, não é? Portanto, que vem do problema físico, se calhar este é o mais fácil de ser colmatado, e depois é os existenciais. E estes implicam relação, implicam tempo, implicam parceria, implicam acompanhamento. E é difícil que, se a lei nos permite 15 dias ou 3 semanas para que os cuidados paliativos vão aferir se isto é mesmo um sofrimento insuportável ou não tratável, é possível que seja muito curto e muito limitado, mas podemos falar isso mais a seguir. No entanto, a definição de sofrimento intolerável não se correlaciona, em alguns estudos, com o pedido de antecipação da morte. Já vimos há pouco que não é a presença de doença grave, incurável, com lesão definitiva, que se relaciona com os pedidos de morte provocada a pedido próprio, mas também a própria definição, a própria sensação de sofrimento intolerável pelo doente, também não se relaciona com o pedido de morte apressada, ou o pedido de antecipação da morte. Sim, é verdade, felizmente os verdadeiros pedidos de morte antecipada em ambientes de cuidados paliativos são residuais. E alguns de nós aqui trabalhamos em cuidados paliativos e se calhar somos capazes de contar com os dedos de uma mão aqueles doentes que verdadeiramente, não é, persistiram ao longo do tempo, não é, na vontade de antecipar a sua morte. E o que é que está por trás desta vontade de antecipar a morte? É isto, muitas vezes é algo relacionado com o meu presente e passado e futuro, que é o que falamos há pouco, é a perda da minha identidade e do meu sentido vital, e o medo. Okay? E o medo paralisa as pessoas e impede que elas vivam a sua vivência pessoal. Okay? E é nestas duas vertentes que nós vamos ter de atuar, e não são só os cuidados paliativos que devem atuar, têm de ser todos como sociedade. Opções para o sofrimento intolerável. Podem ser várias, mas uma não é discutível, que é o não abandono. Mesmo num setting de cuidados paliativos, num doente que persiste na vontade de antecipar a sua morte, uma coisa que não pode acontecer, mesmo num setting de paliativos, é o abandono. Ok? Há outras coisas que podemos discutir. A sedação paliativa, quer em contexto de doença de sofrimento físico ou no contexto de doença ou de sofrimento existencial, estão previstos e estão bem balizados e não devem ser aplicados noutro setting que não os cuidados paliativos, ok? Para serem bem feitos e para serem bem enquadrados, têm de ser feitos no ambiente de cuidados paliativos. A cessação voluntária de alimentação e hidratação é também um subterfúgio que está na disposição do doente, e o que discutimos agora também é a morte provocada a pedido próprio, é também uma dessas oportunidades, digamos. Portanto, como conclusão, a doença grave, de facto, encerra uma potencialidade de sofrimento, mas não se esqueçam da potencialidade que o ser humano tem de redimir esse sofrimento e de crescer. O sofrimento é uma doença da pessoa, da pessoalidade, não é uma doença relacionada com outras doenças, é uma doença da própria identidade da pessoa. O seu alívio implica a sua valorização e a promoção da conexão. A esperança é o antídoto do sofrimento e o profissional de saúde pode ser sempre fonte de ajuda.
sempre. Obrigado. Convidava agora os elementos da mesa a sentarem-se connosco, por favor. Está bem, está bem. Vou ficar por aqui, portanto, aqui precisa vontade. E vou deixar ficar aqui o microfone que teremos de partilhar, está bem? Quando chamamos microfone, é micro mesmo. São seis. Ali. Quero começar por dizer que tenho a honra e o prazer de moderar esta mesa com a enfermeira Catarina Simões. Nós já nos conhecemos de outras guerras, de muitas guerras conjuntas. A enfermeira Catarina é a professora adjunta da Escola Superior de Santa Maria, onde nós estamos, e agradecemos esta possibilidade de podermos interagir. É também enfermeira da equipa de acompanhamento, suporte e paliação do Hospital da Luz Rábida, onde tem também funções na Comissão de Ética e, portanto, é um elemento absolutamente crucial nestas andanças, não é? A capacidade de visão e capacidade de ponderação que tem. Não estamos sozinhos. Não é? Bom, não estamos sozinhos. Eu não sei se há pouco o Dr. Rui Carneiro se apresentou, eu creio que não. Poderá eventualmente haver alguém que não o conheça e, portanto, o Dr. Rui Carneiro é médico, é internista no Hospital da Luz Rábida. Trabalhamos juntos durante, não sei precisar o número de anos, no IPO, na equipa de cuidados paliativos do IPO do Porto, antes de integrar a equipa de acompanhamento, suporte e paliação do Hospital da Luz Rábida e também da equipa de medicina interna, naturalmente, onde a equipa de suporte, de acompanhamento, suporte e paliação está integrada. É secretário da direção do NEBIO e é coordenador de um projeto que, se houver eventualmente tempo de o abordar, ainda o faremos, do projeto MIMI, Morte Iminente em Medicina Interna. Tenho então o prazer de poder apresentar os três interlocutores importantes, são os que realmente importam nesta mesa, sobre sofrimento e esperança. Começo pelas senhoras, pela professora Ana Querido. A professora Ana Querida é licenciada em enfermagem, é doutorada em enfermagem na área da esperança e por isso acho que está muitíssimo bem colocada para estar aqui nesta mesa hoje. É mestre em cuidados paliativos e também na área da saúde mental e enfermagem psiquiátrica. É professora associada do Instituto Politécnico de Leiria e coordenadora do Grupo de Espiritualidade da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Aqui ao meu lado direito tenho o padre Antonino Sousa, membro também da Comissão de Ética do Hospital da Luz Rábida e da Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, portanto somos colegas, somos parceiros nessas duas comissões. Para além de ser padre dioniano, é mestre em cuidados paliativos e está a desenvolver o seu doutoramento na área da bioética e é assistente espiritual neste momento no Hospital Pedro Espano, portanto em Matosinhos. E o Dr. Julio Gomes, vou falar em português, despacio. É médico, é diretor da equipa de atenção psicossocial e responsável pela unidade de cuidados paliativos domiciliária do Hospital San Juan de Dios. É diretor da área de cooperação de desenvolvimento, mestre em cuidados paliativos, pós-graduado em atenção integral a pessoas com doença avançada, coordenador do grupo de espiritualidade da Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos, portanto a SECPAL, e vice-presidente da Sociedade de Cuidados Paliativos de Euskadi, Arindus. Certo? Muito bem. Muito bem. Obrigado pela vossa
Obrigado pela vossa disponibilidade de estar aqui presentes. Nós vamos pensando aqui algumas questões para discutirmos em conjunto, mas sintam-se à vontade de colocar outras questões lá em casa também, porque acho que temos aqui um manancial e as pessoas ideais para discutirem essas respostas. E eu vou começar por citar um autor que eu gosto particularmente, que é José Tolentino Mendonça, num livro que eu recomendo a todos. Parece aqueles comentadores de domingo à noite, mas que eu recomendo a todos, que é este Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, e que me tem ajudado muito, até quer no percurso vital, mas também no percurso como profissional de saúde. E ele tem ali uma frase, eu vou-me socorrer deste livro algumas das vezes. Tolentino Mendonça diz-nos, no que diz respeito ao sofrimento, diz-nos o seguinte: talvez nenhuma outra pergunta nos encontre tanto de mãos vazias como o sofrimento. Vasculhamos os céus e as profundezas, folheamos as sabedorias antigas e as descobertas técnicas mais recentes, e o vazio das nossas mãos só se agrava. Isto desarma-nos, não é? Isto desarma-nos. A primeira questão é mesmo isso. O sofrimento é mesmo assim uma coisa insondável? Não há esperança para entendermos o sofrimento? Isto é uma pergunta provocatória para todos. Lo primero que se me ocurre sería preguntar si alguien aquí, o de los que nos está viendo, no ha sufrido nunca. Cuando doy charlas suelo preguntar, por si hay suerte y alguien dice yo no, y entonces te podría decir, espera. Porque lo primero que me nace es pensar que si bien no lo comprendemos, todos tenemos experiencia. Todos hemos podido poner la palabra, esto es tan duro, estoy sufriendo. Por lo tanto, parto de la base que es una experiencia universal. Y como todo lo que son experiencias intangibles, es difícil de conceptualizar, pero sí se siente y se vive. Por lo tanto, está ahí presente, es una realidad. Y ante la pregunta de si esto es insondable, ¿no? Me acuerdo del profesor Ramón Vallés y del grupo de psicólogos de Cataluña cuando se plantean una pregunta de triaje, de despistaje de la presencia de sufrimiento tan sencilla como decirle a la persona enferma: ayer el día se te hizo muy largo. Y como la experiencia del paso del tiempo, cuando este es lento, nos coloca ante una persona que lo está pasando mal, que está sufriendo. No nos habla de su etiología, no nos dice cuál es la causa, pero sí nos dice que está sufriendo y nos coloca ante el reto de ¿qué le provoca el sufrimiento? Vamos a indagar, vamos a investigar. Por lo tanto, no tan insondable, sí muy general, porque todos lo hemos vivido, y sí un reto para todos. Obrigado pelas perguntas e inquietações que nos trouxeram. Antes de olhar para o sofrimento como um mistério, eu gosto de olhar para o sofrimento como humanidade. E o Tolentino diz isso várias vezes, que faz parte da nossa humanidade, porque é algo que está intrínseco ao ser humano. E o sofrimento é mistério porquê? Porque não é algo que nós conseguimos controlar na totalidade. Quando olho para o sofrimento, penso muito naquela imagem ilustrativa de algo, quando nós vamos à praia e pegamos num punhado de areia e percebemos que nós não seguramos toda aquela areia que nós apanhamos, porque a areia vai-nos escorrendo da mão. E o sofrimento é um bocadinho como esta imagem, foge-nos, escapa-nos. Daí a dificuldade de falarmos desta questão, ou se quisermos, como falávamos anteriormente, de balizarmos a quantidade que cada pessoa tem de sofrimento. Mas gosto de perceber e de entender o sofrimento como algo que nos ajuda também a nós próprios repensarmos a nossa condição humana, naquilo que nós somos, porque afinal de contas, como dizia muito bem, todos nós sofremos. Ana. Podem usar isso, desde que a luz esteja sempre, não esteja a pescar, acho que estava a pescar. Muito obrigada pelo privilégio de poder estar aqui a debater estas questões, pela oportunidade de mergulharmos nesta temática que parece que todos fugimos dela. E
e agradecer também continuar esta sequência. Eu pegava nesta ideia também do Padre Antonino e dizer que podemos assumir que o sofrimento se experiencia. E sendo uma experiência, e como todos nós somos humanos, cada um de nós a experiencia à sua maneira, na sua individualidade, na sua integridade, na sua unicidade, mas também na relação que estabelece com os outros e com o transcendente. Arrumando as ideias, e porque vamos objetivar aquilo que é suficientemente subjetivo para cada um de nós atribuir significados diferentes ao sofrimento, e pegando nisto que o Padre Antonino disse, eu gostaria de olhar para este sofrimento de duas formas, e há bocadinho o Dr. Rui também trouxe esta ideia, que é o sofrimento como um problema, e se o sofrimento é um problema, é porque tem causas que podem ser minoradas, aliviadas, controladas, e estamos claramente a falar de um sofrimento que é experienciado no corpo, e que diz um bocadinho, diz respeito àquilo que é a nossa corporeidade, mas há uma parte do sofrimento, este que é um mistério, que diz respeito à nossa unicidade. E unicidade significa que eu não me posso dividir como pessoa em corpo e espírito, significa que eu me tenho que entender como ser espiritual, tem um corpo que habita, que entra em relação consigo, com os outros e com o outro. E que fazemos todos parte de um todo. E quando nós, e este tipo de sofrimento é aquele em que as pessoas nos perguntam: porquê a mim? Porquê eu? Que sentido é que isto tem para a minha vida? Eu sempre fui uma pessoa boa, porquê é que isto me veio acontecer a mim? E para o qual cada um de nós não tem resposta. Porque a resposta, se é que a há, e se é que não ficamos completamente vazios dela, está naquilo que será uma viagem ao nosso interior. E uma viagem é aquilo que é a nossa interioridade, a nossa espiritualidade, aquilo que nos faz como seres humanos. E aí a grande questão. Eu agora lançaria outra provocação, porque estamos a olhar para o sofrimento com base nestes desafios éticos que se nos coloca, este cuidar da pessoa perante situações graves, avançadas, progressivas e situações de doença, mas se olharmos isto à luz das sabedorias sapienciais, das sabedorias orientais, e à luz da filosofia budista, ou mesmo parafraseando uma filósofa que provavelmente o Túlio conhece bem, que é Mónica Cavalier, e que é uma contemporânea nossa, eu diria, e parafraseando Mónica Cavalier, que o sofrimento é um estado de ignorância. Porque é aquilo que nos desconecta. Quando nós sofremos desconectados daquilo que é o verdadeiro ser humano. E o meu corpo pode sofrer dor, este sofrimento que é resolvível enquanto problema, mas eu, enquanto ser de amor, de serenidade, de tranquilidade, de bondade e de beleza, tem que existir, ou tem que me procurar, tem que me encontrar no meu interior. E, portanto, estes desafios à nossa espiritualidade e ao encontro da nossa espiritualidade são cada vez mais essenciais quando estamos perante esta dimensão de sofrimento mistério, e que em contextos clínicos não podem ser descontextualizados, porque as pessoas não deixam de ser pessoas por estarem num hospital com uma doença, não passaram a ser doença. E isso é o grande risco, é nós resvalarmos para olhar para a condição, em vez de olharmos para a pessoa que sofre a condição. Isso de facto faz sentido, não é? Da forma como está a funcionar. Da forma como nós às vezes também queremos formatar o sofrimento, não é? E ele não é formatável, ele pode ser sentido, experienciado, podemos senti-lo e sentir no outro, não é? Mas muitas das vezes também temos a tendência de querer categorizar sofrimentos, não é? Há um estudo
muito engraçado sobre a definição de dor existencial ou de sofrimento existencial. Foi publicado no Journal of Pain and Symptom Management, em que foram questionados profissionais, e que temos profissionais que foram questionados, profissionais da dor, profissionais de cuidados paliativos e capelães, não é? E era uma avaliação qualitativa sobre o que é a dor existencial, o que é o sofrimento existencial. E nesta avaliação qualitativa, portanto, foram avaliar metodologicamente o número de palavras e as palavras que foram utilizadas pelos vários profissionais, e chegaram de facto a uma visão muito fragmentada do que é o sofrimento. Por exemplo, as palavras que saíam mais dos capelães, quando falavam em sofrimento existencial, era Deus, culpa e morte. Os médicos da dor falavam muito em dor, impacto psicológico e ansiedade. E os médicos de cuidados paliativos falavam em ansiedade, significado e morte. Se um doente for passar por vários destes elementos, arrisca-se a não ter uma avaliação adequada ou completa do sofrimento, não é? Ou se calhar até não, se calhar isto até pode, não sei o que é que acha, até pode justificar porque é que a avaliação do sofrimento tem de ser multidisciplinar, como se diz, e mais do que isso, deve ser centrada na cultura. Portanto, provavelmente nós temos de ter mesmo respostas da sociedade, respostas culturais para o sofrimento que vão buscar estes vários elementos, não é? Portanto, eu estava a fazer uma questão direta, não é? Sim. O Eric Cassel define suffering, no fim do livro, depois de muito teorizar, diz, a melhor definição de sofrimento, ele diz, suffering is suffering. Ponto final. Ponto final. Não é? Como é que ficamos, então? Há muitos sofrimentos, há só um sofrimento, não é? Interessante, porque quando falamos do sofrimento, este que o Eric Cassel fala, falamos da desfragmentação, da pessoa se sentir estruturada enquanto pessoa. E quando a pessoa se sente estruturada e sente que não tem recursos para lidar com estas inquietações, com esta procura, porque acabamos por a resposta a este sofrimento ser uma resposta que deve partir das questões que o profissional faz à pessoa, porque a resposta efetivamente está na pessoa e naquilo que são os recursos que ela ainda pode ter e naquilo que nós podemos aportar aos recursos que a pessoa tem. E quando pensamos nesse tipo de abordagem mais lata, a visão do sofrimento visto dos vários profissionais só pode ser enriquecedora. E interessante, porque até na procura do acompanhamento nesse sofrimento, porque estamos a falar de uma intervenção que é acompanhar, através de ferramentas que os profissionais de cuidados paliativos bem dominam, e portanto daí falarmos dos profissionais de cuidados paliativos serem eventualmente os profissionais de recurso chamados a atender o sofrimento, porque falamos de hospitalidade, de presença, de compaixão, e quando usamos estas ferramentas a partir daquilo que são os nossos backgrounds profissionais, porque obviamente cada um de nós terá o seu background profissional, conseguimos despertar os recursos e aportar alguns recursos que o doente pode usar e pode usar-se e pode utilizar para transcender o sofrimento. E esta é a palavra-chave para este sofrimento de índice, mistério. Padre Antonino, o aporte que a religiosidade pode trazer ao doente que sofre, é uma resposta, esta é provocação, não é? A religiosidade é uma resposta atualmente obsoleta na nossa sociedade. A linguagem usada na religiosidade dita atual ou tradicional, sim, obsoleta. Agora cabe-nos a nós fazermos este trabalho de atualização dos ritos, das formas, das nossas maneiras de rezarmos com o doente ou de orarmos com o doente, mas sobretudo, e parece-me que este é o pilar fundamental, a questão, se tivermos religiosa ou espiritual, passa muito pela questão da proximidade. Como dizia bem, sofrimento é sofrimento, mas sofrimento de uma pessoa frágil que está numa situação de abandono ou de solidão ainda acresce muito mais.
e uma pessoa frágil numa situação de contexto hospitalar abandonada, há tanta questão interior que nasce dali de dentro e que muitas vezes não tem alguém com quem partilhar. Portanto, o sofrimento ainda se torna muito mais agressivo, desculpando o termo. Parece-me essencial, nesta questão da religiosidade, trabalharmos a questão da linguagem e depois de trabalharmos a questão da linguagem, trabalharmos a nossa questão de proximidade, o modo como nós nos apresentamos, o sorriso que nós deixamos, o olhar que nós deixamos, o toque que é terapêutico, o tal silêncio ético, a tal escuta ativa, termos tão bonitos, que nós próprios temos que trazê-los à nossa realidade enquanto assistentes espirituais, enquanto voluntários, enquanto seres humanos que se doam para cuidar do outro. Sim. Portanto, a modernidade da religiosidade mantém-se pelo acompanhamento, pela tipologia do acompanhamento, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Júlio, em Espanha também se faz o juramento de Hipócrates. Perdona? Em Espanha também se faz um juramento. Em Portugal, quando os médicos terminam o curso, nós fazemos um juramento de Hipócrates. É um ritual em que todos os médicos passam e que juram perante alguns valores, não é, hipocráticos, digamos, que estão lá. Não sei se em Espanha se faz esta ceremonia. No, aquí en España no suele haber este tipo de ceremonia en general. Ajá. En algunas universidades sí se está retomando, pero yo pienso en la experiencia que tuve y no tuve que hacer ningún juramento. Okay. Sí lo hice, sin embargo, en Ecuador, porque tuve que revalidar mi título para ejercer en Ecuador y allí tuve que hacer un juramento, el de Ginebra, ante la Junta de Facultad. Eu digo isto porque, quando estávamos a refletir sobre isto, lembrei-me disto e fui ler o que é que eu tinha jurado. O que é que eu jurei há umas dezenas de anos atrás? Pero no sé, quería comentar una cosa de lo que decíais antes, porque me ha parecido sugerente esto que decíais de las diferentes palabras que diferentes tipos de profesionales asocian al sufrimiento, porque en esto del sufrimiento y el acompañamiento al sufrimiento, la herramienta fundamental es el profesional. Y depende de la perspectiva y la experiencia y la antropología desde la que el profesional vive esta experiencia, el acompañamiento va a ser de una manera o de otra. Y yo una cosa que les digo a los residentes cuando vienen a rotar por la unidad de paliativos es que yo no puedo acompañar a nadie a un sitio a donde yo no me atrevo a entrar. Entonces, si el profesional no hace la tarea de interrogarse por su propia experiencia de sufrimiento, si no hace el viaje que le está pidiendo que haga a la persona que acompaña, ¿cómo va a estar legitimado para acompañarle? Si yo mismo no me atrevo a indagar en mi propio dolor, aquel que haya tenido o esté teniendo. Entonces, yo creo que esto es el sufrimiento nos coloca a los profesionales ante la necesidad de cultivar nuestra humildad, porque entramos en un terreno sagrado, leído religiosa o espiritualmente, pero es un terreno sagrado, que es el otro ser humano. Incluso cuando decimos que acompañamos y que damos herramientas, incluso me siento, no sé, un tanto orgulloso. Y creo que, con suerte, a través de la hospitalidad, la presencia y la compasión que nos decía, con suerte sostenemos el viaje de la persona, para que ese viaje se pueda dar. Yo no tiro de la persona, no le arrastro, no le empujo, no le llevo a ningún sitio, solo a través de esas tres actitudes y de que el profesional se ha atrevido a entrar en su propio viaje, sostiene al otro, que tal vez llegue a trascender, tal vez, porque no siempre lo va a lograr. Entonces, con humildad aceptamos el camino que el otro hace, y aceptamos nuestro propio límite y desde esa actitud podemos acompañar como unos seres humanos en donde somos tan vulnerables como el otro al que acompañamos y donde intentamos hacer un camino. Pero me resultaba muy, muy rico esto que decías porque nos obliga a volver a nosotros. Es decir, no vale hablar del sufrimiento de las personas y que acompañamos a las personas enfermas si no hablamos de nuestro sufrimiento y de los caminos que vamos haciendo nosotros.
cuando hacíamos en el grupo de SECPAL el cuestionario para evaluación de los recursos y necesidades espirituales, una recomendación que hacíamos es, antes de usarlo, pásatelo tú a ti mismo y pregúntate, ¿mi vida ha tenido sentido? Creo que me encuentro queriendo y querido por las personas de mi entorno. ¿Todavía realmente me creo que puedan pasar cosas buenas? O sea, estas preguntas que podemos atrevernos a lanzar, si yo no me atrevo a hacérmelas, ¿cómo las voy a plantear a otro ser humano, no? Entonces... E mesmo quando acompanhamos, temos que ter bem presente que eu sou ferramenta, mas não me imponho ao outro. E aquilo que sou eu e a minha visão para o sofrimento do outro tem que estar bem contida em mim para que eu não contamine aquilo que eu espero que seja o caminho do outro. Porque la tentación es objetivar. Y la forma de objetivar es meterlo en mi marco. Pero es su experiencia, es su subjetividad y mi marco vale para mí. Y el sentido que yo le haya podido dar a mi experiencia vale para mí. Es el otro el que tiene que descubrir su propio sentido. Muitas vezes, mesmo dentro dos profissionais de cuidados paliativos, se o objetivo dos cuidados paliativos é o alívio do sofrimento, então o meu outcome, usando a linguagem métrica, o meu outcome, este doente não pode sofrer. Não é? E se mesmo o profissional de cuidados paliativos tem como objetivo este doente não pode sofrer e a minha intervenção é nesse sentido, eu posso correr o risco de condicionar um grande sofrimento no próprio profissional de saúde. Que, em boa verdade, o percurso, quem o faz é o doente. É o doente, não é? Exatamente. É isso mesmo. Y caemos en lo mismo que hemos criticado a los intensivistas, que es el encarnizamiento paliativo. Exatamente. O sea, y es una prepotencia por nuestra parte decir, los paliativistas podemos aliviar todo el sufrimiento. No, no podemos. E em 2 semanas de preferência, não é? Sostener. De acordo com a lei, nesta de preferência em 2 semanas, não é? Muito bem. Eu acho que quando nós falamos de sofrimento estamos no verdadeiro tabu da sociedade atual, não é? Tivemos vários tabus, não é? Acho que hoje todos os outros caíram, até da morte já se vai falando, mas do sofrimento, não é? De facto é o verdadeiro confronto com aquilo que é mais transversal àquilo que é ser humano, não é? Relativamente ao que estava a dizer o Julio, encarniçamento paliativo, que é um termo, eu ainda não lhe tinha atribuído essa designação, mas às vezes falamos sobre esta questão. A necessidade que os profissionais de saúde têm de utilizar as métricas, não é? E de objetivar aquilo que queremos medir, e que nós queremos medir é o sofrimento, porque temos o objetivo de evitar todo o sofrimento ou de o aliviar, e podemos criar mais sofrimento no próprio doente, porque definimos este objetivo e queremos a todo custo reduzir o sofrimento, e a pessoa não consegue também, no fundo, dar resposta àquilo que são as nossas expectativas. E por isso aquilo que o Júlio estava a referir e que eu gostava de sublinhar, que é, sempre que vamos utilizar qualquer instrumento ou uma escala, sem desmérito das escalas, eu tenho muito respeito por quem desenvolve escalas, por quem as valida, por quem as aplica, mas elas são sempre perigosas. Nesta perspectiva de eu as aplicar cegamente, sem me aproximar verdadeiramente do outro. Por isso, e o facto de estarmos hoje a falar sobre o sofrimento é porque de facto não houve... não se antecipou esta necessidade de fazer uma abordagem séria, não é? Naquilo que é o projeto de lei que vai ser discutido na próxima semana, e não se pode esperar que isso se faça, como dizia o Dr. Rui, em 2 semanas, não é? Uma das questões que eu queria lançar, que são uma questão muito pragmática e simples. Qual é a diferença, onde é que fica a baliza entre a diversidade, não é? Life is hard, nós sabemos disso, o que é a diferença entre a diversidade, sofrimento e sofrimento intolerável. Onde é que está a baliza disto? Ok?
A sociedade quer expurgar a todo custo toda e qualquer dificuldade e adversidade. E quando somos intoleráveis ou intolerantes à adversidade, então a adversidade torna-se sofrimento. E então começamos a resvalar, não é, nos conceitos. Vamos ver, eu estava-vos a ouvir e estava a pensar que esta questão do sofrimento é muito interessante e a perspectiva, a intencionalidade dos profissionais de saúde e o objetivo dos profissionais de saúde neste alívio do sofrimento, como dizia a Catarina, e aquilo que é o significado atribuído ao sofrimento por parte do próprio, de quem sofre. E estava-me a recordar um caso que se passou connosco e na altura eu estava a desenvolver um programa de promoção de esperança e era uma senhora que tinha uma dor insuportável, com manifestações físicas que incomodavam a própria equipa, não é? Portanto, era uma dor intensa, muito intensa para a senhora e muito intensa para quem ouvia a expressão da dor. E, portanto, o objetivo da equipa era aliviar a dor ao máximo. E aliviar a dor implicava alguma sedação, alguma sonolência. E, de facto, ela lutava contra. E houve um dia que disse, e quando estávamos a partilhar o que era a esperança para mim, e para ela a esperança era ter a percepção que tinha deixado, que morria tranquila porque as filhas iam conseguir ser autónomas na sua vida, e ela vinha de uma relação de fruto de um divórcio litigioso, tinha 2 filhas adolescentes, uma com 13 e uma com 11, um marido muito gastador das posses financeiras, portanto acabou por destruir o equilíbrio financeiro da equipa, e uma avó muito idosa, e portanto o núcleo familiar era constituído por ela, pelas filhas e pela avó, e ela preferiu ter dor a ensinar a filha e deixar bem claro como é que se gastava um orçamento familiar, a ter o alívio da dor, que era aquilo que para os profissionais era premente, porque era de facto um sofrimento muito intenso, se modificava completamente quando a filha chegava à unidade e ela dedicava aquela meia hora, que era o que ela conseguia, de intimidade com a filha e que explicava e que entendia. Isso ensinou-me e ensinou à equipa, e eu acho que fizemos este exercício de humildade, que o que é bom para mim, aquilo que eu acho que é bom para o alívio do sofrimento do outro, nem sempre é isso que o outro quer. E a dificuldade de operacionalizar legislação relativa a valores como a vida e a valores como o sofrimento e a forma como eu o significo, o interpreto e o vivencio, está exatamente nisto. Onde é que cabem estes ninhos? Onde é que cabe a pessoa no meio disto? E eu arrisco que identificar timings num fluxograma de decisão possa ser uma afronta a um tempo de acompanhamento que nós queremos que seja ao longo de todas as respostas de saúde, que seja em continuidade, assumindo que em alguma altura da vida o pedido para acabar com a minha própria vida é no fundo um pedido de ajuda. E aqui é que é o cerne, como é que eu escuto este pedido? Se o escuto como uma decisão ou se o escuto como um pedido de ajuda? E que recursos é que eu tenho no sistema de saúde, na sociedade, na minha cidade compassiva, onde for, para acompanhar este pedido de ajuda? Eu não diria resolver, sequer acompanhar, assumindo nesta humildade que não está na minha mão resolver. Esta questão de assumirmos que os profissionais de saúde são responsáveis pelo resultado do que acontece às vidas dos doentes
É um bocadinho, diria eu, não sei se... No mundo, no mínimo é instrumentalizar o profissional de saúde. E no mínimo é arrogante da nossa parte também. Sim, mas a nossa parte arrogante do lado da sociedade, do lado da sociedade pode ser mesmo instrumentalizar o médico, ele agora que resolva o sofrimento existencial, o médico é o profissional de saúde. Yo sí diría que sí hay un sufrimiento insufrible desde la perspectiva del que sufre, que es ese sufrimiento donde no hay esperanza. Yo creo, y son unas buenas afirmaciones que yo voy haciendo, que es que lo que hace sufrible el sufrimiento es la esperanza. Si tengo alguna esperanza. La esperanza de que me respeten, de que me escuchen, de que no me abandonen. No quizás la esperanza de curarme, que no es una de las esperanzas fundamentales que abordamos los médicos en cuidados paliativos. La gente ya sabe que no se va a curar, pero tienen otras esperanzas. Cuando no hay otras esperanzas, cuando no les cabe otra esperanza, el sufrimiento es insufrible y quizás se aproxima a la idea de intolerable. Desde la perspectiva del profesional sería el sufrimiento refractario. El refractario no es desde la perspectiva de la persona enferma, el refractario es desde nuestra perspectiva. ¿Cuándo decimos que un dolor es refractario? Y tenemos nuestras revisiones y miradas y asumimos que este síntoma es refractario. ¿Cuándo podemos decir que un sufrimiento se ha convertido en refractario? ¿Qué intervenciones hemos desarrollado? ¿Qué trabajo hemos hecho con la persona para decir... Y la persona a su vez nos dice, es que esto es insufrible para mí, no puedo más, ¿no? O sea, entonces ese sufrimiento intolerable, que salía en la ley, ¿no? ¿Cuándo es un sufrimiento intolerable? Cuando ese sufrimiento es vivido, pero claro, se ha podido intervenir, se ha podido hacer un trabajo de acompañamiento, se ha podido, y aún así, la persona lo sigue viviendo como insufrible. Y volvemos a lo que decías a la mañana, ¿no? La relación como un elemento clave para gestar esperanza, ¿no? ¿Qué vínculo soy capaz de crear que genere la esperanza que haga sufrible el sufrimiento? Y ahí está el reto, ahí está la tarea, ahí está el empeño, la formación, el entrenamiento, la humildad y tantas cosas, ¿no? No fundo, o que estamos a fazer, o que a sociedade está a tentar procurar é, e mesmo esta lei da morte por causa próprio tem a utilidade, digamos, de colocar as questões no sítio certo, não é? Que respostas é que a sociedade quer dar à pessoa que sofre, não é? Isto lembra-me sempre um bocadinho aquela história dos antropologistas, dos antropólogos, que identificam o primeiro momento da marca civilizacional do homem, não é? Nos fósseis, quando encontraram fémures partidos e cicatrizados. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, e na altura em que os seres humanos eram nómadas, que caçavam para comer, alguém perdeu função na sociedade, mas houve alguém na sociedade que ajudou aquela pessoa a recuperar e, portanto, deixaram de caçar, alguém teve de ficar a cuidar daquela pessoa para lhe dar tempo para cicatrizar e, portanto, é este tempo que eu acho que nós estamos novamente, às vezes a circular, e acho que estamos novamente nessa fase, não é? Resposta que a sociedade, que marca civilizacional queremos agora para a espécie humana, ou particularmente para os humanos ocidentais, dar esta resposta a este problema muito prático e muito impactante que é o sofrimento, não é? Portanto, acho que estamos mais uma vez numa oportunidade de fazer marca civilizacional, não é? E se calhar aqui tem a ver também alguma educação para a vivência da fragilidade, não é? Eu trouxe aqui um outro livro que é um livro, não é um livro médico, chama-se Handbook for Mortals. E o que é? É um livro que nos ensina, ou digamos, que nos baliza algumas das competências, ferramentas, oportunidades que o confronto com a adversidade, com o confronto com o sofrimento, com o confronto com a doença nos traz, e algumas competências que o próprio doente, não é, pode procurar em si ou procurar nos outros para continuar a progredir no seu percurso vital, não é? Seja muito bom, e acho que isto falta-nos como sociedade, não é? Primeiro,
medicalizamos tudo, o início da vida, o fim da vida, o primeiro da vida, o sofrimento na vida, portanto, que é tudo muito medicalizado e muito pouco humanizado. E acho que é nesta transição que nós podemos estar, não é? Professora, em termos de o que é que um profissional de saúde pode fazer para destruir esta esperança? É isto que o Júlio estava a dizer. A esperança vai se reformulando ao longo do percurso da vida e ao longo do percurso da doença, não é? Mas um profissional de saúde, não é a responsabilidade do profissional de saúde, acabamos de dizer, dar a esperança. A esperança ninguém dá, não é? Mas destruímos-la. Destruímos-la Ok. e promovemos-la. Ok. Sim. Devemos fazer as Que duas coisas, de facto. Que coisas... até Destruir e promover, Pode sim. ser que temos, não é? Onde querer saber 2 ou 3 coisas definitivamente estragam a oportunidade de viver a esperança e 2 ou 3 coisas que de facto o profissional de saúde pode fazer na promoção dessa esperança. Sim. De facto, isso é um desafio, era um desafio de uma manhã, portanto não vamos tentar ser sintéticos. Há bocadinho, quando falávamos da semiótica do sofrimento, a esperança também tem uma semiótica idêntica, e estava a pensar exatamente nisso. E a esperança tem muitas faces, 2 dimensões grandes que coexistem. Estas esperanças particularizadas, que são aquilo que as pessoas conseguem identificar que querem fazer. Eu gostaria de fazer isto, são objetivos muito claros que a pessoa define para a sua vida, que considera importantes e que os profissionais de saúde podem ajudar a concretizar. E essas são provavelmente aquelas que as equipas de cuidados paliativos têm mais experiência e têm bons casos e casos de sucesso, e que também dão reforço positivo às equipas e às pessoas. E são estas esperanças que falávamos há pouco, associadas aos objetivos, ao estabelecer de objetivos, de metas para os atingirem, que são numa perspectiva de Snyder, que é um protocolo que trabalha estas abordagens. Mas a esperança também tem outras facetas. Tem esta faceta da esperança de cura poder existir, e os profissionais de saúde podem destruí-la quando colocamos o esforço no ajuste das esperanças irrealistas dos doentes. E eu estou a dizer isto, a esta hora já devem estar não sei quantas pessoas a dizer, então quer dizer, o que é que nós fazemos se deixamos as pessoas andar nesta ilusão de que podem ter a cura? Para quem compreende a esperança do ponto de vista de modelo, esta esperança generalizada que as pessoas recorrem está para a pessoa como para nós está o sonho. Qualquer coisa que eu tenho o sonho de concretizar, mas sei que não chego lá, como dizia o Júlio. Não, as pessoas sabem que não vão ter a cura, mas sabem a ideia de um equilibrista, estar numa corda bamba, de viver um dia de cada vez, entre fatores que promovem e inibem a minha esperança, aquilo que são a evolução da doença e eu a perceber que posso ter um caminho face à morte e a perdas que eu ainda não integrei e que eu não quero ter para a minha vida, e isso pode ser um fator inibidor da minha esperança, mas por outro lado ter algumas pessoas que são importantes para mim, alguns feitos que eu entendo que eu sou útil, um legado que eu posso vir a construir e pelo qual eu me vou orgulhar de deixar a minha marca, de deixar o meu testemunho a outros, as relações que eu gosto de valorizar e, no fundo, trabalhar aquilo que são as dimensões essenciais para o ser humano quando nos confrontamos com estas questões da finitude ou possibilidade de eu deixar de existir tal e qual como conheço. E as questões do perdão, da gratidão, são fundamentais nesta fase. E muitas vezes, quando nós tentamos ajustar rapidamente as esperanças irrealistas, estamos a perder a oportunidade de explorar todas estas preocupações que podem ser importantes para a pessoa, deixando ficar as esferas irrealistas e podemos classificar como irrealistas, sim, mas em esperança nós trabalhamos o possível e trabalhamos possibilidades hoje baseadas naquilo que é o passado da pessoa e aquilo que foram percursos, alguns deles esperançosos
E trabalhamos também hoje aquilo que eu gostaria de deixar na minha marca futura, mas que não vou ter esse futuro. Portanto, trabalho hoje. E, portanto, o trabalhar hoje estas esperanças e focar naquilo que é possível, que são as possibilidades e não as impossibilidades, dá vida às pessoas e desfoca-as daquilo que é a dor, o sofrimento, ressignifica ou ajuda a ressignificar o sofrimento. Mas precisamos de fazer um trabalho enquanto profissionais, porque olhar para a situação dos doentes numa perspectiva esperançosa, ninguém dá o que não tem, não é? Se eu não trabalho a esperança para mim e se eu não cultivo a esperança para mim, eu dificilmente consigo reconhecê-la nos outros, quanto mais perceber o que é importante promover neste momento. Portanto, é uma outra visão, de facto, e precisamos nos transcender da visão doençocêntrica, sintomocêntrica, e eu vejo às vezes nos cuidados paliativos haver tempo para o controle dos sintomas e pouco tempo para a relação, que é essencial para trabalhar estas questões associadas ao sofrimento, porque no fim o sofrimento é o corpo. Eu não sei se há algumas questões do domicílio, não é? Estamos mesmo já na reta final. Estamos a terminar. Há aqui um comentário da doutora Edna Gonçalves, que eu agradeço, de facto, o facto de estar connosco também, e que estava a responder à questão provocadora que colocou, não é? Como é que nós balizamos sofrimento intolerável, pronto, e naturalmente, tal como todos disseram, só o próprio é que vai conseguir identificar. E também a corroborar com aquilo que disse a Ana e com aquilo que a literatura diz e que o saber da experiência também nos vai trazendo, que este pedido é geralmente um pedido de ajuda. O último artigo que li sobre o assunto dizia precisamente que quem pede para morrer não quer viver assim, quer viver, mas de outra maneira, não quer viver assim. E, portanto, agradeço muito os comentários. Se houver mais um comentário, tem que entrar agora neste momento, porque nós terminamos o tempo, não é? Vou deixar o Dr. Rui encerrar. Temos aqui. Dentro do sofrimento, esperança da pessoa em fim de vida, os sofrimentos também das pessoas que estão próximas e que hoje não discutimos aqui, discuti-lo-emos noutro momento seguramente, as vontades de terminar o sofrimento do outro como uma esperança de aliviar também o sofrimento do próprio. Bem-ajam, estão aqui a agradecer. Portanto, deixava o Dr. Rui para encerrar o painel e obrigado aos comentários. Estou só a tentar. E dizer também que se calhar na próxima mesa eu acredito que haja espaço para voltarmos a falar sobre sofrimento, de certeza, Claro. doutora Itzaço, Claro. às 14 horas. Portanto, doutor Rui. Como síntese destes bons momentos que tivemos aqui juntos, são muito a pouco. Nós tínhamos preparado muito mais questões daquelas que estão aqui, mas as contingências do tempo é mesmo assim. Mas aquilo que foi mais importante do que do retiro de que foram falando é que, de facto, o sofrimento e a esperança são dois atributos irredutíveis do ser humano. Portanto, nascemos com eles, morremos com eles, e que são o yin e o yang, não é? O sal e a pimenta, de facto, da nossa vida. É profundamente humano. Realmente o sofrimento é uma afecção, é uma doença da personalidade, é uma disfunção ou uma perturbação da pessoa, e como disse há pouco, não é possível viver sem sofrer ou ver sofrer, ok? Mas que não ficamos por aí. Em algumas palavras que fomos trocando, enviou-me, para além disto, enviou a dizer, não é possível sofrer sem esperar. Não é? Isto tem um duplo significado. É a urgência de tratar quem sofre, de ajudar quem sofre, sem esperar, espera ajuda, mas também sem esperar o lado da esperança, não é? Ninguém sofre sem ter a esperança de sair desse sofrimento, e isso pode ser um ponto de partida, e mesmo quando não há mais recursos, trabalhar apenas a esperança de não viver desta forma, não é? E de ter esperança de que as coisas poderem ser diferentes, não é? E não podemos esperar sem nos abrirmos à relação. Já fomos falando ao longo nestas sessões. Foram 3 frases que trocou comigo e, de facto, não é? Penso que é inspirado no Henrique Benito, não é? Mas que são altamente cruciais. E eu terminava mesmo só, novamente, voltando a Tolentino Mendonça e ao mesmo livro, e desculpem se é monocórdico, não é? Mas é tão rico, e que tem muito a ver com aquilo que nós conversamos aqui. E ele questiona, passam os anos e o que restam deles? Vivências? Sim. Restam as marcas de que aqui estivemos
e que também habitamos estações diferentes, com a mesma mansidão ou o mesmo furor, de quem tentamos sobreviver ao amor, ao desamparo e até à morte, com tudo o que tínhamos à mão. Fica o que partilhamos, o que queremos e negamos, às vezes coisas diferentes e até a mesma coisa, e que coexistimos nos nossos encontros e na nossa irredutível solidão. Resta o pó e o silêncio dos ossos, mas não só. De uma forma que não sabemos, mas esperamos saber, o escasso lume do que fomos perdura e serve a outros para perdurar. E isto é a melhor definição de ser humano. Obrigado, está bem? Obrigada. Seguimos agora para uma pausa para almoço e às 14 horas temos novo encontro marcado para discutir a terceira sessão, que é a experiência espanhola sobre estas questões, estas praticalidades da morte provocada a pedido do próprio. Obrigado. Até já, então. Até já. Obrigada.